primeiro lugar, agradecer aí pelas palavras primeiro pela oportunidade, né? E pelas palavras aí do irmão Bento, né? Isso nos deixa muito grato. Eu vou correr um pouquinho, irmãos, porque eu vou falar um bocado hoje aqui. Eu até deixei a água ali cair no chão, pedi depois para alguém repor aqui para mim, que senão não vai dar. Bom, o nome da pregação é Como Saber se o que você acredita é verdadeiro. Como que você pode saber que aquilo que você acredita é verdadeiro? Como que você pode saber? O homem acreditou em muitos mitos e ainda continua acreditando em muitos mitos. O homem acreditou que manga com leite faz mal. Hoje mudaram-se os substantivos. Os substantivos mudaram, mas permanece. Os mitos vão mudando com o passar do tempo, mas os homens continuam acreditando em absurdos. Todas as religiões, elas sempre têm os seus mitos para explicar a realidade, para explicar a origem da vida, o fim de todas as coisas, quem nós somos, qual o propósito da existência humana. Mas aí, um dia, vieram os filósofos. E os filósofos, eles queriam explicar a realidade, diziam eles, não a partir de mitos inventados, mas de razão, do pensamento humano. No livro A História da Filosofia, o autor define esses primeiros filósofos, os pré-socráticos, assim. Eles não são físicos. E aqui, quando ele fala de físico, ele está falando do cientista, como nós chamamos hoje, o homem do laboratório. Eles não são físicos, cientistas, mas não são construtores de mitos. Eles não abandonaram os mitos completamente, afinal de contas, eles acreditavam nos deuses. Quer dizer, Platão, por exemplo, não nos deuses do panteão grego, mas acreditava numa espécie de deus que ele inventou da cabeça dele. Também é um mito. Eles não abandonaram os mitos, mas eles estão se distanciando de mitos. Ou seja, ao invés de atribuir aos deuses os fenômenos da natureza, eles tentaram explicar a realidade como o mundo se apresentava por meio do raciocínio. Por exemplo, Tales de Mileto, não agora com base nos mitos, mas com base no pensamento, ele disse, tudo veio da água. Anaximenes, outro filósofo, disse não, tudo veio do ar. E outro do fogo, e outro da terra, e por aí vai. Dando um salto, nós chegamos no período conhecido como Iluminismo. Nessa época, os homens se sentiram iluminados porque disseram assim, Newton explicou todas as coisas. Newton, através da ciência, mostrou que não precisamos de mais nada. Não precisamos da revelação. Para nós agora, o mundo é explicado simplesmente por meio do laboratório. Por meio do laboratório. Para eles, para esses iluministas, a física de Newton teria mostrado que a vida era apenas matéria em movimento. Logo em seguida, veio um homem chamado Immanuel Kant. Kant disse o seguinte, não dá para saber se Deus existe ou não. Não dá. Por quê? Porque não dá para levar Deus para o laboratório. Então, não é que ele era incrédulo, ele só dizia que não dava para saber. O único conhecimento confiável era aquele efetuado no laboratório. Você estuda filosofia, e algumas teorias são extremamente complicadíssimas, extremamente complicadas. O cristianismo, entretanto, ele, no ramo do conhecimento, é sobre isso que eu estou falando, como sabemos,
o cristianismo ele tem ideias complexas, extremamente complexas. Na realidade, não apenas complexas, impossíveis de serem entendidas hoje. O próprio Deus diz isso. Paulo fala isso. Hoje nós conhecemos em parte. Nós não conhecemos tudo. Entretanto, aferir conhecimento, confirmar se a fé cristã é verdadeira, é extremamente simples. Extremamente simples. Por quê? Por conta de suas profecias. Lembra do meu tema? Como podemos conhecer, saber que conhecemos algo de verdade? Qual ser humano consegue prever acontecimentos que vão surgir daqui a 200 anos e com uma riqueza de detalhes absurda? Porque é isso que acontece aqui em Daniel e eu vou ler com vocês. Daniel tem a sua visão no ano 556, mais ou menos. A sua visão vai se cumprir lá, mais ou menos no ano 320 alguma coisa. Em torno de 200 anos depois. Como é possível prever o amanhã com uma riqueza de detalhes absurda? Logicamente, nós sabemos que nenhum homem tem essa capacidade. Como vem, então, esse conhecimento de Daniel? Da Bíblia? De Deus? Melhor dizendo, de Deus. Por isso, é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Eu quero falar que a Escritura, ela é conhecimento seguro. Porque é baseado em algo que qualquer um de vocês pode entender. O futuro, a previsão do futuro. Porque assim, os homens, eles podem prever algumas coisas e acertar baseando-se no raciocínio, analisando como as coisas estão acontecendo. Mais ou menos assim, os homens, ele olha o tabuleiro da vida e vê o peão, a rainha, e vê as peças. Então, ele calcula as possibilidades de jogadas. E às vezes ele acerta. Qual o final, o desfecho? O que Daniel está fazendo aqui não é isso. O que Daniel está fazendo aqui não é o que o cientista político faz. Ele analisa, ele vê o cenário, ele dá o cálculo. Ele fala, é isso que vai acontecer. Não é isso. Sabe por quê? Porque o que Daniel está fazendo aqui é o seguinte, Daniel não tem tabuleiro algum. Ele está prevendo algo no escuro total. São eventos que vão acontecer daqui a 200 anos apenas. Ele não tinha elementos tangíveis ali para analisar como seria. É impossível, humanamente falando. É impossível. Foi Deus. A dona de casa, o seu João, do armazém, qualquer um pode confirmar isso. Só um Deus pode prever o futuro. Só um Deus. A fé cristã é a única verdade. E eu posso mostrar aqui. Vamos ler Daniel, capítulo 8. Antes de ler, eu só preciso dizer o seguinte. Jesus disse que Daniel é um profeta de Deus. Lembra? Você tem a chancela de Cristo. Além disso, não há livro mais confiável do que este. Lembra, acho que na última pregação falei sobre isso, acho que a Bíblia, a palavra de Deus, se eu não me engano. Historicamente, não há livro mais confiável do que este. Não existe. Por exemplo, em relação à quantidade de cópias de manuscritos, que quanto mais cópias, mais certeza de que é verdadeiro. Sabe quantas cópias você tem de Aristóteles, Platão? Algumas, pouquíssimas, 12, 10. O livro com mais quantidade de cópias, se eu não me engano, é a Ilíada de Homero, com 600. Sabe quantas cópias você tem só do Novo Testamento? 6.000. Do Antigo e Novo, com porções não completas, mais de 40.000. Em se tratando de história, de estudo de livros, de um terreno sólido sobre o qual você pode afirmar isso aqui é verdadeiro, não existe nada comparado com a Bíblia.
nada. Historicamente falando. Historicamente. Isso é importante. Você notou que eu estou aqui tentando convencer você? Você notou que eu estou tentando usar argumentos para convencê-lo? Você notou que eu não fiz como uma igreja que tem aí? Eu sou infalível, acredita em mim e acabou. Porque a fé de vocês tem que submeter e ponto final. Sabe por quê? Porque vocês são livres. Nós, protestantes, acreditamos que a sua alma é presa a Deus, não a homens. Por isso, homens devem nos convencer de que estão falando a verdade. Nós nos ajoelhamos somente diante de um, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá então, vamos ler Daniel capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazzar, Belsazzar era o rei da Babilônia. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. E na visão, parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e naquela visão eu estava à margem do rio Ulai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Primeiro, então, ele começa dizendo que viu um carneiro com 2 chifres, um chifre maior do que o outro. Olhe para mim só um minutinho, por favor. Daqui a pouco, Daniel, porque o anjo deu a interpretação para ele, vai dizer o que significa o carneiro. Ele vai dizer explicitamente, é o império Medo-Persa, por isso 2 chifres. Medo-Persa, um chifre maior, que era a representação do império Persa, que foi maior. Quando o outro Trade Center caiu, vários pregadores disseram, agora se cumpriu a profecia. Gente, não é questão de queremos ser melhor. É um absurdo o que muitos pregadores fazem. É um absurdo. O nível de estupidez é absurda. O texto está dizendo o significado, com todas as letras. Vamos continuar. Verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas, cachorro late, carneiro dá amarrada. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, ou seja, os governos dos outros países não podiam resistir ao Império Medo-Persa. Nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Verso 5. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu havia visto em pé do rio, e correu contra ele no furor de sua ira. Eu o vi aproximar-se do carneiro cheio de ira. Assim, ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Esse bode aqui representa o Império Grego, ele vai dizer daqui a pouco. O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito, e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado. Esse grande chifre é Alexandre o Grande. E no lugar nasceram outros 4 também proeminentes, para os 4 lados do céu. São 4 governos que surgiram depois que Alexandre o Grande morreu aos 30 anos. Verso 9. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul. Esse é Antíoco Epifânio, um rei Seleucida. Para o oriente, para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu, e jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e no lugar do seu santuário foi jogado por terra. O templo foi perseguido, houve uma perseguição contra o templo. Ele vai dizer isso aqui daqui a pouco. Verso 12. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouvi um ser santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora? E a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, 6 anos mais ou menos. Então o santuário será purificado. Pois bem, agora Daniel vai dar a interpretação.
assim, é um negócio cabuloso, porque como que pode vários pregadores interpretam outra coisa, sendo que o próprio texto aqui é autoexplicativo. Talvez a ideia seja meio gnóstica, eu já falei isso na escola bíblica, né? Tá vendo? Eles veem algo que ninguém vê, né? Eles veem algo, porque aí a fé de vocês está presa a ele, porque ele vê algo que ninguém vê. Aqui não, aqui todos vocês podem ver. A função de quem prega é só explicar o texto, está simples, é autoexplicativo. E aí, a fé de vocês não está baseada em quem prega, não, está baseada na Escritura, está baseada em Deus. Lembre-se disso, nós somos protestantes, ninguém é dono da nossa alma, só Cristo Jesus. Verso 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la, e vi alguém parecido com um homem diante de mim. E ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra, diante do anjo. Mas ele me disse: Filho do homem, que é a expressão para designar o anjo, não era filho do homem, dos homens, daqueles que nasceram de Adão. Por isso, lembra quando Jesus era chamado de filho do homem? Porque ele encarnou, ele absorveu a natureza humana. Verso 18. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém, ele me tocou e me pôs em pé. Eu não estou dizendo que Deus não possa se revelar dessa maneira hoje, claro. Deus faz o que ele quiser, com certeza. Mas Paulo, ele declara, a Escritura declara que hoje Deus se revelou através de Jesus, que está aqui na Escritura. Tudo bem, claro que Deus pode enviar um anjo. Mas é estranho que essa galera que vê anjo todo dia, vê anjo como se fosse coleguinha. Daniel não, ele entra em transe, fica apavorado. Né? Verso 19. E disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E o fim aqui não é em relação ao fim de todas as coisas, do dia da volta de Jesus. Não tem como ser isso. Por quê? Porque ele fala de Antíoco Epifânio, que vem logo antes de Jesus Cristo vir. Então, isso aqui seria então o fim dessa era aqui. Porque depois da vinda de Jesus, se inicia o que é chamado de fim dos tempos. Vamos lá. Verso 20. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Por isso, o primeiro grande rei da Grécia é Alexandre o Grande. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação. Isso aconteceu, vou mostrar para vocês daqui a pouco, isso aconteceu na história. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei, que é Antíoco Epifânio, feroz e que discerne enigmas, se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo, destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Lembra lá, ele se levantará contra o exército dos céus, é o povo de Israel. Ele está dizendo isso aqui. Fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza, e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. Ele não foi morto em batalha, ele morreu subitamente, enquanto invadiu o templo de Diana na Pérsia. Verso 26. E a visão de tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei e fiquei perplexo. Até aí. Vamos lá. Aqui, quando isso acontece, Ciro toma conta do reino,
no ano 550. E Alexandre domina o Império Medo-Persa no ano 331, na Grande Batalha de Gaugamela. Ou seja, muito tempo depois. E, na realidade, aqui, quando Daniel tem a visão, ainda é o rei babilônico que está governando. Ele, então, prevê o surgimento do Império Medo-Persa e depois disso aqui, 200 anos depois, ele prevê tudo que vai acontecer em relação ao Império da Grécia. 200 anos depois, gente. O texto começa assim, de Daniel: no terceiro ano de Belsazar. No terceiro ano. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano. A Bíblia anda ao lado da história. Veja aqui, Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca é aquele que governa sobre 4, por isso tetra. É isso. 4 cidades. Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconides, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus no tempo, no espaço. Veja a divindade aqui, no tempo. Porque a ideia é de história. Por isso é importante cravar tempo. É isso que ele está fazendo aqui, gente. Ao elencar esses reis, ele está situando o povo no tempo. No ano tal aconteceu isso aqui, para que as pessoas pudessem confirmar se de fato os eventos aconteceram. A fé cristã, ela é confirmada por fatos. Muitas e muitas ideias, elas vivem apenas no terreno das ideias, como Platão de fato dizia, no terreno das ideias. São impossíveis de serem provadas cabalmente mesmo. A fé cristã é confirmada por eventos históricos que aconteceram. É simples. Daniel disse algo, aconteceu ou não. Você não precisa de uma inteligência absurda para testar isso. É simples. Palavra de Deus no tempo, no espaço, como Pedro disse. Nós, apóstolos, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Nós, entretanto, fomos testemunhas oculares. Nós vimos. E aqui, a quantidade de detalhe é absurda. Este é o meu objetivo hoje aqui com vocês. Mais uma vez, dar provas de que você é o único que pode dizer: eu tenho conhecimento. Eu posso dizer o que eu sei. Eu posso dizer o que eu sei. Eu posso dizer como salmista: eu sei em quem eu tenho crido. Sim, porque diferentemente do que fala que a ciência é infalível, ela não é. Que não existe esse negócio de a ciência, esse Deus. Não existe. Só existem cientistas. Cientistas são falhos, limitados. Cientistas também são corruptos, como qualquer homem. Por isso não existe ciência infalível. Não, contra fatos não há argumentos. Mas há homens que interpretam fatos e homens podem interpretar os fatos de maneira incorreta. Por exemplo, lembra da teoria da geração espontânea? Que até o século XVIII era acreditada? Eles acreditavam que de roupa suja poderia surgir vida, bactérias. Por exemplo, se a gente pega ali, coloca ali a carne morta, eles fizeram essa experiência. Daí então saiu larvas. E aí o cientista está olhando e está dizendo: está vendo? Contra fatos não há argumentos. O não vida, carne morta, trouxe vida, larvas. Está vendo? Você ficou ali olhando o tempo inteiro. Mas a percepção humana é limitada. A carne não gerou larvas. Hoje sabemos. Vírus, bactérias,
seres vivos que são imperceptíveis a olho nu. Eles estavam ali. Eles estavam. Está vendo? Ciência não é perfeita. Por quê? Porque cientistas fazem ciência. E cientistas não são perfeitos. Eles analisam de maneira incorreta. Agora, isso aqui é, de fato, o único terreno 100% garantido, porque tem a chancela de Deus, aquele que não pode errar. Por isso que até entre pagãos gregos, Deus era a fonte do conhecimento, Deus era o centro, Deus a base de todo conhecimento. Vamos lá. Vou dar um resumo aqui do capítulo 8 todo. Daniel tem uma visão. Ele vê um carneiro com 2 chifres. Nenhum animal podia resistir a esse carneiro. Ele mesmo explica. Representa o Império Medo-Persa. Depois, ele vê um bode. E ele mesmo explica. Representa Alexandre o Grande. Esse bode destrói o Império Medo-Persa. Destrói o carneiro. Esse bode tinha um chifre, que é o primeiro rei Alexandre o Grande. Ele é quebrado no auge de sua força. Ele morreu com 30 anos. Dele surgem 4 reinos. Isso de fato aconteceu. Por fim, surge um outro rei, Antíoco Epifânio, que persegue sistematicamente o povo de Deus. Esse é o resumo da história. Vamos lá. Primeiro, o carneiro com 2 chifres é o Império Medo-Persa. O verso 3 declara isso. O verso 3 apresenta o carneiro e o verso 20 interpreta o significado do carneiro. Nenhum animal podia resistir ao Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi muito poderoso. Conquistou Egito, Síria, Ásia Menor, Armênia e por aí vai. Por aí vai. Diz o texto, então, isso tudo é história. Você pega a Bíblia e do lado coloca o livro de história. É exatamente o que aconteceu. Depois, o texto bíblico apresenta o bode. Diz que ele tinha um chifre notável. E ele mesmo diz que representa o primeiro rei da Grécia, que foi Alexandre o Grande, treinado por Aristóteles. Quais são as características desse rei? O texto bíblico declara. Primeiro, o verso 7 declara que ele iria derrotar o Império Medo-Persa, que foi concluído na Batalha de Galgamela, no ano 331, que pôs fim ao Império Medo-Persa, derrotando Dario III. No verso 5, diz o texto que ele viria sem tocar o chão. O que significa essa expressão? Que seria tão rápido, que essa seria a percepção de que ele estaria flutuando, de tão veloz que ele era. É assustador isso aqui. É assustador. Porque em pouco mais de 10 anos, ele conquistou o mundo todo. Parecia um milagre. Parecia que ele estava flutuando. É assustador. A Bíblia é assustadora. Verso 8. Chifre notável, engrandeceu sobremaneira, seu reino foi poderosíssimo, extremamente grande. Verso 8. Diz que na sua força quebrou-se o chifre. Ou seja, no auge, seu chifre foi quebrado. Ele morre com 30 anos. Alexandre o Grande morre com 30 anos. Não tem como, gente, acertar isso aqui tudo, sendo homem. Não tem como. Terceiro, os 4 chifres do bode. O que acontece aqui? O próprio texto de Daniel 8 explica. Seriam 4 reinos que surgiriam do bode, do rei da Grécia. Alexandre o Grande, ao falecer, seu reino foi dividido entre 4 líderes. Na Macedônia, com Cassandro, Trácia e Ásia Menor, sendo liderada por Licímaco, Síria, por Seleuco, e Egito, por Ptolomeu. No início da realidade, começou com 5 e depois se firmou com 4.
exatamente como o texto bíblico declara. Você pode conferir. Você pode pegar o seu livro de história e conferir. Quarto, chifre pequeno, que o próprio texto declara que seria um homem, um rei, dentre esses reis da Grécia, que surgiria e iria perseguir o povo de Deus. Isso de fato aconteceu. Antíoco Epifânio, ele reinou na Síria entre 175 a 163 a.C. No verso 8, declara que ele se engrandeceu. Ele chegou a cunhar moedas com seu nome e dizendo assim: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz vitória. Ele se autoproclamou Deus. No verso 10, diz que ele iria atingir o exército dos céus. No verso 24, o texto explica o que significa isso. Perseguição ao povo de Deus. Ele invade Israel, ele mata mais de 100 mil judeus. Mais de 100 mil judeus. O verso 11 diz que ele iria profanar o templo, interromper os sacrifícios. Isso de fato aconteceu. No ano 169, ele proibiu os sacrifícios no templo. Ele chamou o templo de o templo do Deus, o templo de Zeus, o templo de Júpiter, o Júpiter olímpico. Ele colocou a imagem de Zeus ou Júpiter, são apenas variações da mesma coisa. Ele colocou a imagem de Zeus no templo de Israel. Ele sacrificou o porco. Daniel declara: um rei vai interromper os sacrifícios, vai profanar o templo. Profanar é o desrespeito para com as coisas sagradas. No verso 14, o texto diz que seria no período de pouco mais de 6 anos que isso iria acontecer. No ano 171 até o ano 165, ele perseguiu o povo de Deus e durante os últimos 3 anos ele proibiu os sacrifícios. O verso 23 fala de um rei muito cruel. Os próprios historiadores gregos chamavam Antíoco de o louco, doido. No verso 25 declara que ele seria morto sem o auxílio de mãos, enquanto tentava saquear o templo de Diana na Pérsia. Ele morreu subitamente, sem que exércitos inimigos tocassem nele. Ele não foi morto pela espada de um homem, ele morreu subitamente. Ok. Como pode acertar tudo assim? Como que alguém pode acertar com centenas de anos depois? Acontecimentos que só surgiriam 200, 300 anos depois. Como saber que nós sabemos algo? Como que nós sabemos que nós sabemos? Gente, eu vou tentar explicar o complexo a identificar a realidade. Platão, por exemplo, dizia que o que nós vemos são apenas sombras. Nós não vemos a realidade como ela é de fato. Apenas sombras. Sombras e sombras. Ele chegou a falar sobre isso no mito da caverna, em que os homens estariam algemados, e no fundo eles olhavam para o fundo da caverna, no fundo tinha uma fogueira, atrás da fogueira as pessoas passavam, e o que eles viam lá na frente eram sombras dessas pessoas que passavam lá atrás. Sombras. Porque a realidade mesmo estaria no mundo das ideias, que seria acessado pela razão, dizia ele. No seu livro, Fédon, ele narra a morte de Sócrates. Ele diz o seguinte: se realmente não é possível obter o conhecimento puro do que quer que seja, de duas uma terá de ser: ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento, ou o faremos depois de mortos. Por isso, nesse livro, ele dizia o seguinte, que o objetivo do filósofo é morrer, porque ele acreditava que os sentidos eram imperfeitos e não podiam transmitir conhecimento confiável. Ok? Descartes dizia algo parecido, dizia que os sentidos nos enganam.
Kant vai dizer, Deus, alma, vida após a morte, não dá para saber. Só é objeto de conhecimento seguro o laboratório. Porque aí a gente pode provar. Ora, sem a Bíblia, eu mais ou menos concordaria aqui um pouco com todos eles. Porque, de alguma maneira, eles entenderam essa limitação do ser humano em se tratando de conhecer as coisas. Sem a Bíblia, eu mais ou menos concordaria um pouco com eles. Sabe por quê? Porque eu tenho dificuldade de conhecer quem eu sou. Quem eu sou. Eu tenho hoje 50 anos. Vou fazer 51. Daqui a pouco, gente. 51 anos. É pesado, hein? Eu estou sentindo peso. Ontem mesmo estava lá na festa da irmã. De repente precisei trocar o pneu, uma força para depois mudar de posição, as costas. Eu não queria voltar de jeito nenhum, gente. E aí você olha assim, quando você é mais novo, poxa, tudo era mais fácil. Ficando velho, 51 anos, mas eu mesmo não sei, não consigo saber quem eu sou por mim mesmo. Eu mesmo já me enganei, já fui enganado por mim várias vezes. Quando eu comecei na minha vida profissional, como militar, eu achava tantas coisas sobre mim que eu olho hoje e olho assim, eu falo, nossa, eu não estava me enxergando. Eu não via a mim mesmo. A mim mesmo. E aí, obviamente por conta do meu pecado, é por isso que se não fosse a Bíblia, se não fosse Deus dizendo, é assim que as coisas são. Como que eu poderia saber? Como que eu poderia saber? Gente, quando você lê alguns filósofos, eles falam cada absurdo. Só que assim, para falar um absurdo daqueles, tem que ser inteligente. Eles falam cada burrice, mas só sendo muito inteligente para falar uma burrice daquela. Que eu, no meu melhor dia, não sou inteligente como eles são. Mas eles apenas arranharam. Paulo disse que todos eles estavam nas trevas. Deus considerou louca a sabedoria do mundo. Louca mesmo. Platão dizia que se você fosse mau, você poderia voltar, sei lá, como um animal, sabia? Ele cria em reencarnação com base no quê? Não deu base nenhuma. Está vendo? Mito também. E aí, você olha para isso aqui. Sabe o que é interessante? Donas de casa podem perceber isso aqui. Lembra do que Jesus disse? Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Lá, no Coliseu Romano, estava uma dona de casa. E ela podia dizer, diferentemente de todas as pessoas que estavam ali, ela podia dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Porque é simples. Nenhum homem pode prever o futuro. E a minha Bíblia anda ao lado da história, de fato se cumprindo na história. No 3º ano do reinado de Belsazar, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes no ano, aconteceu no templo. Discípulos foram testemunhas oculares. Nós, aqui, em relação a esse mundo, somos considerados loucos. Mas não somos os únicos seres racionais nesse mundo caído. Os únicos. Lembra a pandemia? A ciência, põe máscara, tira máscara. Lembra? Em ciência infalível. Você não viu que ela não é infalível? Dá vacina, não dá, meu Deus do céu. Ou morre, faz bem.
E aí? Dúvidas e dúvidas e dúvidas. Agora, veja aqui como é concreto. Daniel prevê algo que vai acontecer só 200, 300 anos depois. E ele acerta tudo. Precisa ser um gênio para testificar que Daniel falou a verdade? Precisa ser Einstein? Precisa ser um Aristóteles para testificar que o que ele falou é verdadeiro? O que eu e você falamos significa nada para este mundo. Nada. Mas nós sabemos. Nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque a nossa fonte de conhecimento, aquilo que confirma conhecimento para nós, é o próprio Deus. Nós interpretamos a realidade a partir do que Deus diz. Nós interpretamos as coisas como elas são a partir daquele que criou as coisas. Ele é que declara quem você é. É ele que declara como você deve criar os seus filhos. Quem melhor do que aquele que te fez para dizer como você deve funcionar? Nós, neste mundo caído, somos os únicos que estamos de pé. Nós, nesse mundo de sombras, somos os únicos que enxergamos. Graças te dou. Graças te dou. Porque esses pequeninos vêm. Estas donas de casa, esses camponeses, enxergaram o que de fato precisamos enxergar. Que Jesus Cristo é o Messias, que todas as profecias se cumpriram nele. 300, para ser mais específico. 300. Ciência infalível? Não. E a razão? E a sua razão? Ela é, como diria Platão? Essa é a ilustração de Platão. O homem algemado, nasce algemado, sem saber que vê sombras. Eu sei, é só uma figura, eu sei. Mas Platão, se nós mesmos nascemos algemados e enxergando sombras, como nós mesmos podemos saber que o que vemos é sombra? Como você mesmo sabe, Platão, que o que você não está falando também não é sombra? Como? Nós não somos assim. Nós não cremos que podemos sair da caverna por nós mesmos. Sabe o que nós cremos? Nós cremos assim, que nós estávamos no fundo da caverna, quebrados e cegos, podres em nossos pecados, sem conseguir enxergar um palmo diante de nós. Mas Deus desceu lá no fundo de nossa caverna e Ele abriu os nossos olhos. Ele nos conduziu para fora. É isso. É assim que a fé cristã se apresenta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Platão disse que nem era possível. Kant também. Só sombras no máximo, para Platão. Nós não. Nós falamos como salmista. Eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé não é um salto no escuro. A minha fé não é um mito. A minha fé é baseada em coisa tão simples de confirmar. O cumprimento das profecias. A morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é confirmada por apóstolos que perderam tudo, que foram torturados, cerrados ao meio, jogados em fornalha, jogados no Coliseu, perderam tudo, dizendo, nós o vimos na sexta e nós o vimos ressurreto no domingo. Você não precisa de uma inteligência absurda para pensar comigo assim. Espera aí, não faz sentido dizer que eles mentiram. Porque ninguém mente para perder tudo. Ninguém mente.
para ver os seus parentes sendo triturados. Ninguém mente. Não faz sentido. É a coisa mais óbvia a dizer. Aqueles discípulos, de fato, viram o que viram. Eles viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Porque ninguém morre por uma mentira. A gente usa a mentira para se safar. A gente usa a mentira para ganhar dinheiro, para livrar a nossa pele. Ninguém mente para morrer. Você não precisa de uma inteligência absurda para entender as teorias de Aristóteles, Platão, Kant e Nietzsche. Você só precisa olhar e constatar. Daniel disse, se cumpriu o que ele disse? E a resposta é sim. Meticulosamente. Tudo se cumpriu. É por isso que estamos aqui. É por isso que, diferentemente do que querem passar para você, diferentemente do que querem dizer para você, que a Bíblia é um livro de mitos, a ciência tem tantos mitos. Um deles, eles acreditam que um peixe pode virar um dinossauro, que tempo, espaço, matéria, energia vieram da ameba, algo do tamanho da cabeça do alfinete, do tamanho da uma ervilha. Como eles têm seus mitos? Eles têm tantos. Até esses dias não podia comer ovo, agora pode. Até esses dias aí, eles acreditavam em geração espontânea. Eles mudam a toda hora. Eu, o Senhor, não mudo. Você lê essa definição bíblica, Deus dizendo quem você é. Milhares e milhares de anos depois, você abre a sua Bíblia hoje e não precisa de reparo. É exatamente assim que nós continuamos sendo. Você lê tudo que a Bíblia fala sobre como você deve se comportar. Milhares e milhares de anos depois, a história prova. Quando você não segue isso aqui, desgraça acontece. A revolução sexual mostrou isso. Um parâmetro bíblico, Deus dizendo assim, um homem e uma mulher até que a morte se separe. É assim que vocês devem se comportar. Esse é o padrão de sexualidade. Na década de 60, os iluminados disseram não. Vamos deixar nossas paixões saírem. Vamos nos libertar. Vamos dormir com meio mundo. E a era de Aquário se iniciará. O paraíso descerá na terra. Milhares e milhares de divórcios depois. Aumento de violência. Abortos. Provaram que esse livro velho, disse há milhares e milhares de anos, é mais atual do que o jornal que você lê hoje de manhã. Por quê? Porque só Deus pode prever o futuro. Só Deus pode acertar todos esses detalhes que Daniel acertou. A minha e a sua fé é a coisa mais óbvia, verdadeira, que pode existir neste mundo de sombras. Nós somos uma ilha no meio da burrice, no mar de burrice, estupidez, ignorância e obscurantismo. Nós somos a luz do mundo. É isso que a Escritura diz. Nós, esses camponeses, pescadores, pessoas que este mundo não considera em nada, nós carregamos a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está sentado à destra do Pai. E Ele governa de maneira absoluta sobre os céus e sobre a terra. Ele governa toda a história, como o livro de Daniel diz. Ele governa a sua vida, a minha e a sua fé. Não estão baseadas em um homem que diz ter visto algo lá no meio do mato, ou na cúpula da rocha, como foi Maomé, sem prova alguma. A nossa fé está baseada nesses sinais que provam que a Bíblia é a verdade e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vocês creem nisso? Amém. Eu vou pedir para o irmão fazer uma oração para a gente poder encerrar.